Boa noite a todos. Mais um programa Rita Glam no ar. E com convidados especiais hoje aqui, como vocês estão vendo. E com o apoio da nossa loja patrocinadora oficial do Rita Glam, que é o RG da Moda, né, Paulinha? E olha lá para o pessoal os looks do RG da Moda. Looks com estrutura, tecido de qualidade. E hoje, em especial, eu tenho a pessoa aqui que forneceu o nome para o RG da Moda, o sobrenome, né? Meu digníssimo esposo, Steve Giannini, que é meu parceiro no RG da Moda, né? A moda que acolhe é a moda de qualidade. Se apresente, Steve. Uma boa noite a todos. Cumprimento vocês aqui. Uma mesa muito especial hoje, né? Estou cercado aqui de família. Digo isso porque o seu Roberto aqui, que é um pai que Deus me presenteou, né? Hoje é um programa especial aos pais também. E às mães, como sempre, né? Mãe é sempre especial. E eu tenho aqui à minha direita aqui a doutora Fabiana Calfá. Eu conheço a Fabiana há mais de 20 anos, né? Eu fui trabalhar na casa dela como motorista particular em 2002, se eu não me engano. E fiquei lá mais de 10 anos, servindo a família, que virou minha família também. Inclusive, quero mandar um beijo para a mãe dela, para a dona Nádia, que foi uma mãe para mim, me ensinou muita coisa. E para todos em geral, né? É uma família de mães muito fortes. Hoje é um programa que a gente quer homenagear os pais, mas eu tenho que falar das mães também, porque a família da Fabiana tem uma coisa muito legal, que é essa força feminina em criar os filhos. Ela foi mãe solo, né? De um rapaz hoje lindo e maravilhoso que eu amo loucamente, que é o Luiz Carlos. E tanto ela quanto a mãe dela, né? A Nadinha, né? A Fernanda em si, a própria Sônia, né? Eu me lembro da Sônia, um beijo pro João Marcos. Mulheres de fibra, mulheres guerreiras que criaram os filhos com força, né? Com toda a garra, e são homens formados aí, endireitados, encaminhados. Então, seja muito bem-vindo, é um prazer estar com você aqui hoje. A gente vai discorrer um pouco sobre alienação parental, mas de uma forma mais fácil para que se entenda o lado da criança, né? Porque é uma responsabilidade dos pais. Fala-se muito na mãe que aliena, mas não é bem assim que acontece, né? No geral, isso parte de muitas vertentes. E a gente quer falar sobre as mulheres, né? As mães solos, que têm um valor enorme na vida de um filho. Então, seja muito bem-vinda, muito feliz de estar aqui com você e obrigado por comparecer. Obrigada. Doutora Fabiana, se apresente, por favor. Mais do que isso não precisa, né? Já fui muito bem apresentada. Obrigada, Steve. Steve realmente é da família, né? Porque isso que ele falou é uma grande verdade, né? Começou de um jeito e terminou de outro. Super amigo do meu irmão. Meu filho ama ele de paixão. E foi muito importante ele na vida do meu filho também, na época. E até hoje, né? Mas eu estou muito feliz de estar aqui e de você ter me chamado. Obrigado. Tanto que ele me chamou ontem, né? Eu tô aqui hoje. Pra você ver como o Steve é importante pra gente. Em cima da hora. Né? Mas eu acho que nada é em cima da hora. Acho que tudo acontece porque tem que acontecer no momento que tem que acontecer. Verdade. E aí, mas eu sou advogada, eu milito há mais de 26 anos. No início da minha carreira, eu lidei muito com famílias, com divórcios, e teve muita coisa que a gente pode estar falando aqui hoje sobre isso também, porque foi muito pesado para essas famílias que se separaram e os filhos, porque para mim sempre o importante, sim, é o casal, mas o mais importante são os filhos, é a família, é o núcleo, né? Sim. E o psicológico das crianças que ficam nessa tormenta quando tem litígio num divórcio. Ou então, quando o pai ou a mãe fazem carreira solo. Então, é muito, muito importante isso. Mas eu milito há mais de 20 e poucos anos. Eu sou especializada em direito condominial e imobiliário. Nisso, você lida muito com condomínios, onde tem muitas brigas, muitas coisas que acontecem lá dentro. Né? Eu sou líder do Grupo Mulheres do Brasil, do Núcleo Cutia. A gente lida muito com essas violências também. E não só isso, como outras coisas mais, saúde mental, e aí vai.
Então, tem bastante coisa aí para... Não falta gente para cuidar, né? Não falta gente para cuidar. Isso Eu aí. acho que a mulher cuida de todo mundo, né, Rita? Isso aí, maravilha. E o meu parceiro aqui de sempre, o meu pai, o senhor Roberto, né? Que é o aposentado na área doméstica, que foi motorista particular. Boa noite, senhor Roberto. Boa noite. Muito feliz e muito alegre por estar ao lado de tanta gente importante assim. Espero que eu possa contribuir com uma vírgula aí com todos vocês e aprender também. Isso Muito aí. obrigado. Uma boa noite. Maravilha, pessoal. Então, nós temos essa pauta aqui que é a alienação parental, né? Infelizmente, é uma questão que está muito comum ultimamente, né? Doutora Fabiana, tendo uma advogada aqui, será que essa alienação, ela aumentou muito? Porque eu sou de uma época mais, né? Já não tão jovem, o Stives também não, né? Meu pai, principalmente aqui, uma geração atrás, né? Será que isso está tão comum hoje? Porque está tendo muita separação. Hoje está mais fácil de se separar, né? Mudou a questão do divórcio. Antigamente era desquite, não é isso? Você pode nos ajudar nessa questão, porque hoje é muito comum. Acho que antigamente se pensava 2 vezes para se separar, né? Acho que hoje... Acho que não vou nem dizer que é bom se estar numa relação que não é boa, né? Que não vai te fazer bem. Mas parece que hoje é muito mais comum os casais estarem se separando. Aí vem essa questão de alienação parental. Mas não só de uma mãe sobre um filho ou um pai sobre um filho, mas também acho que entra até a questão de avós, tios. Vamos lá, doutora. Então, eu acho que antigamente não era questão de que era mais difícil ou não. Realmente era mais difícil de você se separar, mas eu acho que antigamente as pessoas tinham mais... elas entendiam mais o que era o sentido da palavra família. Então, elas queriam que desse certo, elas faziam, assim, o mundo para dar certo uma relação. Só que eu entendo assim, ao mesmo tempo que isso era muito bacana, ao mesmo tempo era tão difícil de você separar, porque as pessoas se sentiam julgadas pela separação, pelo divórcio, que elas não se separavam e viviam infelizes, e com isso as crianças também ficavam infelizes, né? E tem muitos traumas que aconteceram por conta disso, com as crianças, né? Então, eu acho melhor você, se não der para ter uma relação conjugal bacana, porque primeiro você tem que pensar nos seus filhos e depois na relação, porque se você colocou filhos no mundo, você tem que ter essa responsabilidade de dar o emocional bacana para ele ter a vida dele. Porque se você errou, acertou no seu casamento, se você teve filho solo ou não, você que quis ter, eles não têm a culpa disso. E você sabe que a criança começa desde pequenininho, desde cedo, ter esses traumas, se você não souber lidar com isso direito, durante o relacionamento que você tem, sozinho ou não, você tem que ter uma boa conduta. Porque várias vezes eu conheço várias pessoas que tiveram carreiras solos, tanto homem quanto mulher, e os filhos são sensacionais. Tem os seus próprios traumas? Tem. Por quê? Porque faz falta o pai, a mãe, a família, o avô. Você tem que ter uma referência. Você veio de algum lugar. Se você veio de algum lugar, você tem que saber de onde vem. Imagina você não saber de onde que a pessoa vem. Entendeu? E aí que eu acho que começa os traumas das pessoas, né? Então, por exemplo, a criança que é adotada, mesmo que a família dá um monte de carinho, ela se sente abandonada, ela tem isso, às vezes ela se sente, outras conseguem ou não, mas daí ela entende, e eu entendo como alienação parental, quando a pessoa abandona a criança, e daí você fala assim, a mãe fala mal, o pai fala mal, isso é uma alienação parental, não deixar ver o avô, não deixar ver a avó, não deixar ver o irmão, não deixar, e criam grande confusões aí no meio do caminho, e a criança, ela que sofre. Eu tive um divórcio que foi, nossa, horrível. E aí, e eu defendi muito bem, foi no início da minha carreira.
Porque depois disso eu fui para outra área, mas a gente lida com isso. E na época, o advogado do escritório que estava combatendo a demanda, ele chegou para mim e falou assim: a senhora que é a doutora Fabiana? Eu falei assim, sim. Nossa, a senhora manda muito bem esse negócio de fazer essa conciliação entre as crianças, entre o casal. Eu falei assim, lógico, porque para mim o importante, lógico que você quer resolver a situação pela conciliação, mas para mim o importante é o emocional das crianças. Eu prezo o emocional e a vida das crianças, que elas não têm culpa de quem está tomando conta delas. Seja o pai, que às vezes não tem, seja o avô, que às vezes não tem o pai, ou a mãe. Às vezes a criança está com os avós, sendo criados pelos avós. Porque os pais também estão presentes, mas estão ausentes. Então, isso para mim também é uma alienação. Porque as crianças, elas querem o pai, querem a mãe, né? E às vezes não tem, daí tem o avô, daí tem o irmão, às vezes que cuida. Entendeu? E aí se invertem os papéis. E quando eu faço constelação, a gente lida nisso. Cada um tem a sua posição na família. E quando você não está nessa posição, cria um monte de problema. Verdade. Doutora, legal, bacana. Eu vou passar até a palavra para o Estives, porque o Estives, meu marido, ele passou, né, ele e o filho, né, o meu enteado passamos Enzo. ainda, né? Passamos ainda, infelizmente. Ele está até defendendo a tese dele, né, de Meu TCC sobre isso. Então, Estives, vamos falar um pouco aí o que você tem. Abre o seu coração. Vamos lá. Na verdade, todo tipo de violência emocional se trata disso, né? De alienação. E, bom, você convivendo hoje, meu filho veio morar comigo, né? E você vê que tem muitas questões a ser aparadas ainda. Só que eu tenho que deixar claro para ele que, independente de qualquer coisa, ele tem uma mãe e um pai. Isso não vai mudar, né? E a gente não pode pegar tudo o que foi feito e simplesmente colocar do lado ou jogar no lixo. Sim. Porque a história, ela é longa, né? O triste é quando um casal chega numa falta de diálogo e de consenso nas coisas e os dois, eu tenho consciência de que eu também pratiquei a violência emocional com meu filho. Os dois agem de forma errada. Falta preparo, né? Ele fala de um professor dele com muito carinho, porque a criança ela começa a buscar uma referência. Sim. Né? Pô, minha mãe está falando mal do meu pai está falando mal da minha mãe. E agora? Ele se vê perdido. Muitas vezes ele olhou para mim e falou: pai, eu não queria estar passando por isso. Eu não queria nem existir. Olha onde chega. Então, se instala uma depressão profunda, né, na criança. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. E ele fala desse professor e ele chora. Porque o professor reparou que o comportamento dele estava atípico. Ele, de uma hora para outra, ele é muito amoroso, você sabe disso. Ele se tornou uma criança revoltada, bagunceira. Aí um dia o professor dele pegou ele e falou assim: olha, você não é assim. Eu sei que você não é assim. A hora que você quiser, a gente senta e conversa. A reação imediata dele, seu Roberto, foi abraçar o professor e chorar. Então, quer dizer, ele estava explodindo por dentro, né? Então, o conselho que eu daria hoje, né? Eu fui estudar por causa disso. Eu fui estudar para conhecer mais sobre isso, para aprender a me defender, porque nem sempre a legislação é muito justa, né? Mas um conselho que eu daria hoje para os pais que estão pensando em se divorciar, porque às vezes começa muito antes de você sair de casa, né? Às vezes ele vai presenciar uma discussão mais áspera, né? Um jogo ali dentro mesmo. Tem muito disso. É melhor separar. Né? É melhor se separar. Mas para que não haja grandes consequências, eu diria para todo mundo buscar uma ajuda psicológica. O pai, a mãe e a criança, né? Seria o melhor caminho. A Fabiana é minha advogada, né? Inclusive ela cuidou da minha causa, né, em algumas circunstâncias envolvendo o meu filho. E o advogado, ele tem muito de psicólogo também. É muito legal isso. E a matéria que eu mais gostei, inclusive, foi Psicologia do Direito. Quero mandar um abraço aqui pro meu professor.
e espero tê-lo aqui um dia, né? Harley Bruno, o nome dele. Então, assim, muitas vezes, tomado por forte emoção, eu ia agir de uma forma que não seria bom para mim e, consequentemente, a gente já não pensa muito na criança, iria respingar nele. Então, Sim. Steve, não faça assim, faça isso, tome cuidado com isso, né? É lógico, ela é operadora da lei, ela vai ver o lado do cliente, mas de antemão é o que ela falou, você tem que entender também o lado da criança, principalmente o lado da criança. Eu vou passar a palavra para o senhor, seu Roberto, né? Mas antes eu quero aqui deixar uma homenagem para o meu pai, né? Dizer que eu te amo muito, pai. O senhor é muito importante para mim e a gente vai estar junto sempre, sempre. Então quero te desejar antecipadamente Feliz Dia dos Pais. A todos os pais, né? Olha lá a foto. Eu, ele e meu filho lá. Meu pai é uma pessoa muito especial, muito especial. Quem conhece sabe. E, né, o que eu posso falar desse homem? Eu devo muito a ele. Tudo. Muito. Assim como devo ao senhor também. Obrigado. Eu tive pessoas muito especiais na minha vida. Devo ao pai da minha ex-mulher. Ele foi muito importante para mim. Ele e a mãe dela foram importantes para mim, né? Então, a razão da gratidão, ela não morre, né? E voltando aqui à pauta, o seu Roberto, ele criou 2 netas, seu Roberto. Sim, amor, eu vou, antes da gente passar a palavra pro papai, pessoal, eu quero uma coisa, que eu já sei na questão que a gente vai entrar com o papai, mas eu gostaria que a doutora Fabiana, para quem não sabe, né, porque tem muito, a maioria das pessoas sabe, qual é o significado de alienação parental? Porque o papai tem uma história bem bonita nisso, com uma irmã minha. Então, eu queria que você explicasse para quem não sabe o que é uma alienação parental, que daí a gente vem para o papai, e aí o papai a gente vai ver a situação que teve na nossa vida e que foi muito bonita. Doutora, só explique isso para a gente. Eu vou falar, assim, em modos leigos, porque acho que aqui a gente está batendo um papo, né? Então não é nada jurídico. Mas, basicamente, é quando tem um casal e um deles começa a falar mal do outro e também não deixa o outro ver e conviver com a criança. Então, e começa a falar assim, olha, ele não presta, ele faz isso, ele faz aquilo. Nossa, o seu pai não quer saber de você. Eu vou... Vamos, ó, tem um caso que entrou no escritório que é assim, ela pegou as crianças, levou embora. Vai embora. E ele não sabe onde está. Isso é uma alienação. Nossa. Entendeu? Não deixar no convívio do pai, da mãe, do avô, porque pode ser alienação com o avô. Não vou deixar meu filho ver o avô. Certo. Não quero, porque eu não gosto dele. Mas eu não tenho. O problema não sou eu. A criança gosta, ela tem o direito de ver. Então, a criança tem os direitos. E a alienação é quando os direitos dessa criança são violados. O da não convivência, ou de ficar falando o tempo inteiro mal, falando isso, falando aquilo, deixar da convivência da pessoa. Basicamente é isso. Mas não necessariamente pai e mãe, pode ser outro então, familiar. Avô, Familiar. avó, irmãos, entendeu? Pessoas que são importantes para o convívio da criança. Agora o papai vai falar da história que já aconteceu lá em casa, né? De uma irmã que eu tenho que, infelizmente, não teve a convivência, né, do pai com uma das nossas sobrinhas, né, pai? Qual que era a sua posição, pai? Mesmo todo mundo contra, o que você falava nessa situação? Bom, Vamos lá. eu, desde aquela época do início, eu já adotei como filhas. Elas são netas, mas foi criada como foi criada as filhas. Para mim, tudo é filhas. E aquele amor que eu tinha por os filhos, eu tenho pelas netas. E isso continua. E vou aproveitar, sair um pouco fora do script. E como avô babão, eu tenho um débito aqui a pagar. Boa noite, Tiago. Boa noite, Nicola. E boa noite, Lívia. Em nome de vocês, cumprimento todos os meus netos. Se eles estavam me cobrando muito de mim, eu tenho que dizer o nome deles aqui, que são os mais novinhos. E
tenho amor por todos vocês. A gente diz que quando é avô é pai 2 vezes, então eu sou pai de todos eles. Muito obrigado pela oportunidade. Mas as coisas é assim mesmo. A gente, dentro da família, a gente sofre todos esses problemas que vocês estão dizendo aqui. Porque a família, talvez querendo ser bom, faz mesmo isso. Põe contra um, contra o outro. E eu sempre lutei contra isso. Eu nunca disse bem nem mal de nenhum. Para mim, eu acho que todos são bons. Porque se essa criança veio, houve uma afinidade. Como é que depois vai acabar isso? Isso não pode acabar. Isso tem que continuar. Porque aí, se não tiver um bom preparo, essa pessoa vai levar esse problema para frente. Então, seria bom ter essa afinidade dentro da família, não provocar essas separações. Eu já prefiro ir para o lado do amor, sempre para esse lado bom da família. Unir a todos se ajudarem. Tá bom? Essa é uma das minhas opiniões. Então, você pode dizer que quando você está com aquele neto, numa situação honesta, poderia ser ao contrário, né? Mas o que você poderia dizer assim para sua neta em relação ao genitor dela, mesmo que não, sei lá, não teve uma presença? O que você falava para essa neta em relação a esse genitor que não foi presente? Que é um pai verdadeiro, é um pai. Ela tem que amar ele como me ama, ou como ama a avó, ou como ama a tia. Eu acho que esse amor tem que estar entre eles, por mais difícil que foi a convivência. Eu acho que não deve sair fora dessa linha. Isso até me emociona falar isso, porque como eu tive que criar essas 2 netas, e criei muito com amor, e a gente ouve por fora de outras famílias, tudo que a gente está agindo errado, mas eu acho que está errado porque tanto minhas netas como minhas filhas, tudo preenche minha vida. Então isso faz parte da minha felicidade, da felicidade da união da família. Eu continuo achando que devemos lutar sempre por esse amor. Isso me deixa muito contente do Steve me apoiar, como eu sou um pai, você ou outras pessoas, como eu tenho muitos netos adotados, aí muita gente que me vê, crianças do lado, me chamam de avô. Isso me deixa contente, que eu já estou mais de 30 anos já me chamando de avô. Desde quando apareceu o primeiro neto, todo mundo me chamava de avô. Isso me deixava contente. Muitos amigos, talvez até hoje, não aceitam ser chamado de avô, porque não quer ser velho. E eu já tinha orgulho por isso. E eu já me orgulho por isso. Acho que essa opinião do papai tem muito a ver com que eu e a doutora Fabiana comungamos com a mesma opinião sobre a constelação familiar. E eu acredito que você concorda comigo, que nós temos que ser grato àquele que nos deu a vida, independente de quem seja. Ele pode ter, sei lá, vou falar entre aspas, defeito, que todos nós temos defeito. Mas eles podem estar numa situação de vida que não nos deixa feliz, né, nos entristece, ou outra coisa qualquer, assim, um tipo de vida que não é o que a gente queria estar vendo ou não queria para nós, mas acho que só do fato daquela pessoa ter te dado a vida, né, doutora Fabiana, acho que já tem que se ter uma gratidão, né? Você está no mundo por causa, precisou de uma sementinha dele, uma sementinha da mãe, né, independente de onde estão, como estão, para nós estarmos aqui. Você concorda comigo? Então, não pode cair no esquecimento que tem um pai ou que tem uma mãe, mesmo ausente, certo, né? Porque eles estão lá. E você veio, como você falou, Rita, eles vieram de 2 famílias distintas e têm as suas gerações. Então, você tem que honrar seu pai, você tem que honrar sua mãe, por mais difícil que seja, porque é difícil. É difícil. Mas você veio daquele núcleo. E daquele núcleo, você hoje é quem você é. Então, é muito difícil, por quê? Porque não vão entender, porque tem os traumas, tem essa questão do abandono.
Enfim, mas foi acolhido de uma tal maneira pela família que é bacana. E você não pode esquecer da família dele ou dela, entendeu? Porque você também faz parte. E tem muita gente que esquece e aí começa a acontecer os desvios. Bom, aí, por exemplo, no caso do senhor, provavelmente não tem o pai, então foi direto para o senhor. Mas o senhor não é o pai, o senhor é o avô. Certo. Entendeu? E eles têm que entender isso, porque tem um pai no meio do caminho. Tem. E não pode deixar de existir isso, essa figura, entendeu? Mas é muito lindo isso que o senhor falou, viu? Muito lindo, porque a minha mãe é assim, os netos todos São ignoram a filhos. mãe, pai, se tal, não tá, é tudo avó. Tudo. Nossa, Tudo avó. Meu uma pai- loucura por ela. Porque meu- o avô acaba dando liberdade demais, né? Não, mas é um amor que é descomunal, descomunal. Até falo, vocês gostam mais da vovó do que de mim, eu falo pros meus. É isso, a gente ouve isso. Eu falei assim, gente, eu tô aqui, ó, oi. Não, mas ela é demais mesmo. Mas, e eu também fui, meu pai faleceu quando eu era pequena, então minha mãe foi, meu pai e minha mãe. E eu não coloquei ninguém no lugar, né? Só Deus. Isso é Deus é verdade. meu pai. Seu Mas, pai era muito amoroso, né? e Você me conta que ele era muito amoroso. E ele morreu bem cedinho. Então, a minha mãe que tocou a gente do jeito que a gente é hoje. Bem ou mal, certo ou errado, entendeu? Nós somos hoje por causa disso. E por causa do núcleo familiar, né? Então, só que a gente nunca esqueceu que tinha um pai lá, que existia a família, né? Então, sempre foi assim. Às vezes a gente se coloca no lugar do pai, da mãe, dá errado, dá tudo errado. Tá tudo errado, é verdade. Entendeu? A gente tem que honrar o avô, o pai, a filha, tem que honrar, né? E a gente tem que honrar as gerações passadas, sim, todas, Todos, né? Por tá mais que certo. sejam boas ou ruins, a gente tem que honrar. Tem que honrar. Tem que honrar. Porque eu acho o filho nunca deve abandonar o pai de jeito nenhum. É como a senhora disse, que é difícil, mas tem que querer bem. Tem que querer bem. E eu sei que é difícil porque a gente vê que as netas, nessa hora que tem uma reunião escolar, que todo mundo se apresenta aos pais e elas não têm aquele para que eu já fui em reunião de filhos, que eu já vi colegas da minha filha sair chorando. Falei, o que aconteceu? Falou, o pai dela não veio na reunião. Nossa. Então você vê, aquilo machuca. E eu também já venho do passado assim, que meu pai, já sendo idoso, se uniu com a minha mãe. E a família também não aceitou, que eu sou do último casal do velho. Eu sei também que eu já passei meus apertos como criança. E não é por isso que o senhor deixou de amar do jeito que o senhor ama todo mundo, né? Pelo que o senhor falou agora aqui, dá para sentir assim maravilhosamente bem. Obrigado. Mas é verdade, bem verdade. Desculpa que a gente sai até fora, a gente fala demais da família. Não, mas o motivo da gente estar aqui é a família, né? Mas várias vezes eu ia numa reunião de pais. Certo. Eu fui em reunião de pais. Sim. Eu sendo mãe, mas eu fui. Né? E nem por isso, lógico, a criança fica chateada, mas Fica. ela sabia que tinha lá a representação. Minha mãe foi, meu pai era falecido. Porque às vezes é porque não quer, às vezes é porque não tem. Isso né? é verdade. E aí, tá tudo bem também. Tá tudo Né? bem. Não pode Quem virar passou sabe, né? Porque chegam as festividades, no Dia dos Pais, Isso. ou coisa do tipo. Nossa. O final de ano nas escolas muito é difícil. aquela hora que a criança fica Porque orgulhosa existe em apresentar comparação. o pai. Existe Existe comparação. comparação. Eu sempre comento com a Rita uma coisa interessante. O seu Roberto, ele e a dona Vani, vou falar da dona Vani aqui, porque ela tem um papel fundamental na vida de todo mundo ali. A família deles é grande, são 7 irmãs e um irmão. E eles ficam todos perto deles. Todos moram próximos. Todos moram próximos. Dificilmente um ou outro perde alguma festa. É aniversário todo mês. Então, eu tive isso com os meus avós, né? Como as famílias estão se desfacelando hoje, né? O que vocês vivem lá é de uma riqueza absurda. Ninguém vê mais isso. Né? Então, vocês fizeram certo. Né? O senhor trabalhou, buscou o pão, a dona Vani cuidou das 8 crianças, né?
E deu certo. Tá aí, tá Graças todo mundo a aí. Deus, né? Tá todo mundo aí. A Rita fala pra mim, nunca quebraram um braço. Não. Nunca aconteceu Graças nada. a Deus, não. Isso é incrível. Isso é incrível. Né? Então, E eu respondendo a sua pergunta, que eu não respondi, porque hoje tem muito mais separação do que antigamente, é assim, tem dois motivos. Uma, porque realmente as pessoas tentavam continuar a família de algum jeito, tinham mais paciência no núcleo familiar. Também era mais difícil porque a mulher, quando se separava do homem, era considerada Isso. ficava mal vista. mal né? vista, né? Mas hoje em dia eu acho que os casais, os parceiros, eles estão muito sem paciência. Acontece qualquer coisinha, já está se separando. Tá. E não tem essa coisa que é família. É, família. Porque se eles hoje são dessa forma, é porque não tem a base familiar antiga. Então, começa, acho que tudo dentro da família. Começa tudo na família. E se não teve isso dentro da família, por exemplo, o senhor deu esse exemplo de amor dentro da sua família. Aí a senhora, você vê os seus filhos, todos eles são, acredito, família. Graças a Deus. Então, Porque é por eu me isso. lembro que até nessa tal reunião de casais, na época que nós éramos noivos, nós estávamos numa reunião na igreja, e a pessoa que estava dando opinião falou assim, olha, case-se com os problemas também que vão vir, viu? Eu acho que todos os casais deviam se casar com os problemas também. Porque o problema vem junto, não vem só a felicidade, não. Mas aí a gente tem que dar um jeitinho de moldar esses problemas, fazer isso virar felicidade ou um motivo para a gente continuar. Eu sempre falo que dentro de um problema, sempre tem uma coisa boa. Isso. Sempre você tira uma coisa boa. Verdade. Sempre tem coisa Tudo é boa, válido. isso é verdade. Então, Verdade. Então, eu gostaria de saber, assim, a doutora está com o Stives aí, os dois, Stives terminando direito, a doutora é uma advogada. Quando essa questão de alienação, ela já passa a ser um abuso. Eu acho que já é um abuso ali quando você está... Já o jeito que você fala com o filho, eu acho que se a mãe está com muito ódio do pai, o pai com muito ódio da mãe. Mas eu quero saber como isso, assim, nós queremos saber, não todo mundo, quando isso se configura como abuso sobre a criança, sobre o adolescente. Eu, assim, é violência emocional isso daí, tá? Então, é assim, a criança não quer mais saber do pai, a criança não quer saber mais da mãe, não quer nem estar na casa dos avós, entendeu? Isso é um exemplo. Então, a violência psicológica, para mim, é a pior. Então, quando chega nesse que ó, eu tenho medo de estar com meu pai, eu não quero ficar sozinho com a minha mãe. No quê? Na casa dos meus avós que vão fazer isso e aquilo? Meu irmão é daquele jeito? Então, quando acontece isso, para mim é o pior. Porque ele deixa de conviver na família. Ele deixa de conviver daquele lado que ele tem que conhecer também. E aí, sim, você, dependendo de como você consegue, aí eu falo que é uma injustiça jurídica, porque você tem que provar tudo isso. E provar tudo isso para você ter o direito da criança garantido é muito difícil. É muito difícil. A não ser que seja uma coisa que todo mundo veja, todo mundo participe, porque é a pior violência que ninguém enxerga. Esse é o mal silencioso. É o mal silencioso. É velado, muitas vezes, né? Eu senti isso muito na pele porque teve um período, eu passei 5 anos sem ver meu filho em aniversários, sem Natal, sem Ano Novo. Perdemos várias datas importantes. E vão ganhar outras. Graças a Se Deus. Deus quiser, né? E teve uma época em que ele me maltratava muito. Eu ia atrás, ele me maltratava, ele me repelia. Aí eu passei a entender que ele fazia aquilo para não ter desgaste. Né? Virou um pecado falar com o pai dele. Né? Esses dias mesmo a gente estava conversando e eu falava, poxa filho, eu te mandava mensagens e não sabia. Ele falou, pai, a mensagem chegava, eu tinha que avisar que chegou uma mensagem sua e se era para responder ou não. Se eu respondesse, eu ficava uma semana sem telefone. Ai, meu Deus. É esse tipo de coisa, tá? Não vamos recriminar, tá? Não é essa a intenção aqui. São momentos, são fases, né?
a mãe dele tem vários lados positivos, né? Tem todos, Assim né? como eu também, né? Isso aí é passado. Mas que sirva para alguém que assista, para alguém que esteja passando por algo parecido, né? De que não precisa chegar a esse ponto. Porque quem paga de verdade é o filho. Né? É o filho que paga. Isso é crítico. Chega um momento que fica crítico. A criança, ela não tem condição, né? Sendo uma esponja, né? A criança é uma esponja. Ela vai absorver e ela é produto do que a família oferecer para ela. Chega uma hora que ela não consegue mais lidar com aquilo e ela pode buscar algo complicado para extravasar, né? E nesse meio de extravasar existem amigos. Isso pode é adotar um perigosíssimo. amigo. Isso é perigosíssimo. Eu acho muito legal isso porque quando eu fui lá para tua casa, eu cheguei lá, o Rodrigo tinha 13 para 14 anos. O Giovanni acho que tinha 7, o Luiz Carlos era pequenininho, devia ter uns 3, 4 anos, né? Eu andava com eles o dia todo. O dia todo. Minha vida eram aquelas crianças. Então, escola, academia, psicólogo, né? Médicos, dentistas, né? Eu agradeço muito a Deus porque pude ter essa presença na vida deles, né? O Rodrigo já mais velho, né? Sempre tem alguma amizade mais delicada que você tem que tomar cuidado, né? E eu estava lá presente, graças a Deus. Tá aí, um homem de bem, vai ser pai pela segunda vez, parabéns, né? Então, você tem que contar um pouco com a sorte quando você tá com o seu filho em dúvida. Perfeito. Isso Mas, é verdade. sabe, uma coisa que eu conversando com a doutora Fabiane, como nós estamos com ideias parecidas, até na questão da constelação familiar, que vai ter um próximo podcast que vamos estar falando sobre isso, para quem não sabe, passe a conhecer, né, doutora? E eu sempre acredito nesse âmbito de que está tendo essa alienação parental, está tendo-se muitos jovens amargos, eu acho, revoltados. Vamos supor, se sofre uma alienação parental por parte de um pai. Eu não vou dizer nem alienação, às vezes tem um abandono também, né? Uma mãe que o pai deixou e ela criou o filho ou a filha sozinho. Ou então tem aquele pai que a mãe, acontece hoje, gente, está muito comum. Eu vi um caso de um pai jovem que a mãe arrumou um namorado e deixou ele com 2 filhos pequenos, gente. Tá louco esse mundo, né, doutora? Tá louco. Tá vendo abandono das mães também. Só que eu tô vendo que tá crescendo muitos jovens revoltados, assim. Eu vivo no meio de adolescentes, né, hoje, né? Então, eu acho que a gente tem, doutora, acho que você há de concordar comigo, tem que se criar, sei lá, alguma coisa para instruir esses jovens, para dar um direcionamento, porque isso não é legal para a vida deles. Nós sabemos, eu como uma doutora, como eu acredito que meu pai, o Steve, também saiba, que isso não é bom para o seu futuro. Não é bom. Uma mulher que tem raiva do pai, que não foi um pai presente, ou que lá deixou a mãe, ela vai ter problemas com os futuros maridos. Ou até na questão financeira, é uma coisa que a gente... É muito delicado até de falar, porque, né, a gente precisa abranger muitas coisas. E aquele homem que a mãe foi embora, ou ele tem uma mágoa da mãe, começa a ter problema com as futuras esposas. Procede, doutora? O que é que a senhora acha? Então, o que eu percebo, assim, nesse meio que eu tenho convivido e estudado, porque eu gosto muito de aprender, né? E eu fui conhecer a constelação por conta dos congressos imobiliários e condominiais que eu fazia. E no direito tem uma parte que você faz a mediação através da constelação familiar. Então, eu quis trazer isso para o congresso e fui aprender. Aprendi, gostei. Que legal. E já sou formada, estou fazendo de novo, repetindo. Eu falo que eu sou repetente. Porque, assim, eu acho que sempre você tem que estar aprendendo, porque cada vez é diferente e você vai aprendendo muita coisa. E realmente, advogada é psicólogo também. Nossa, vocês nem imaginam. Mas é assim, a gente... O que acontece com esses jovens? Infelizmente... Os pais, eles não sabem, eles
Tem uns que sabem, outros que não, mas tudo isso eu acredito que eles não façam de propósito. Mas eles, quem cuida, o cuidador tem que se preocupar com a criança desde pequeno. O cuidado. Porque se ele não cuida, acontece. Se não tiver gente do bem que direciona também, quando está ausente, o cuidador, seja ele pai, mãe, avô, ou sei lá quem que está cuidando da criança, se não tiver gente bacana do lado, realmente acontece isso que você está falando, né? Da pessoa revoltada, seja homem ou mulher, entendeu? Às vezes nem sabe o que quer da vida, vai para lados que você nem imagina, sei lá, a roda de amizades, entendeu? Tá muito fácil tudo, gente. Muito fácil. A internet hoje tá facílima. Você faz tudo pela internet, você nem vê o que tá acontecendo, porque agora tem aquela película que você nem olha, nem dá nem para ver. Vê, né? Antigamente a gente ouvia a pessoa falando no telefone, hoje é só... Então você não sabe o que está acontecendo. Então tem criança, adolescente, tem pessoas, homens e mulheres já formados, entendeu? Que a gente tem umas atitudes que a gente não sabe por que eles estão tomando. Repetições em relacionamento. Por que está sempre com aquela pessoa que é abusiva? O que aconteceu na infância dela? É verdade. Que tipo de pai que tinha ou não tinha? Quem que ficou no lugar? Doutora, eu tiro isso por mim, porque eu, graças a Deus, o Steves não é o meu primeiro casamento, né? Mas e o Steves também, eu posso dizer uma coisa para vocês, ele também pode falar em relação a ele, pelo menos no momento, eu sempre atraí pessoas maravilhosas para o meu como relacionamento, ex-namorados lá no passado, assim, eu nunca tive um relacionamento abusivo, graças a Deus. Amém. Foram pessoas maravilhosas que são... Não demos certo porque cada um tinha um objetivo de vida, mas foram sempre pessoas maravilhosas. Mas eu acho que esse espelho de pai e de homem eu sempre tive. Então, quando alguém fala, todo homem é igual, eu falo, não, tem gente boa, tem mulheres boas e homens maravilhosos. Conheço muito homem maravilhoso, não é só que eu me relacionei, não. Muitos pais de família, homens bons, e tem, infelizmente, pessoas, homens ruins e mulheres ruins também. Não quero nem falar ruim, né? Mas que não é, sei lá, isso é uma coisa, até me perdoem pelas palavras, emocionalmente instável. Emocionalmente estáveis, isso mesmo, doutora. Então eu posso dizer para você, isso eu posso dizer que eu trouxe do meu pai. Do núcleo familiar. Eu tenho essa estabilidade de dizer, gente, eu tive gente maravilhosa na minha vida. E eu acho que a gente nem se aproxima daquele que não é tão legal. A gente não consegue, não tem afinidade, no caso. Eu nunca me relacionei com ninguém que fosse ruim. Inclusive, eu vou pedir para a produção colocar a foto de todas as minhas irmãs aí. Produção, acho que tem 7, 8 fotos comigo. Vocês vão ver a foto da prole do seu Roberto aí, a irmã. Vai entrar 8 fotos aí, gente. Casamento da Aline e a Priscila lá, o tanto de mulher. Ele tem um harém lá. Isso aí é sobrinha, a neta. A neta que foi criada como filha, essas netas aí, filhas dele. Outra irmã, seu Robert, minha mãe, com ele nos 74 anos dela, foi esse ano. Eu. Então, ele lá, mais uma irmã e um neto também, e outra irmã lá atrás. É uma família muito grande. Outra irmã, que é a pedagoga, a Cris. Essa daí também cuida de crianças, doutora. E voltou para a Aline aí de novo. Só mulher bonita. A Josi agora, Obrigado. Foi meu herói. É a irmã também, caçula. Essa é a nossa caçula. E o Alan. E outra neta aí também. O único homem e a neta, entendeu? Então, gente, o que eu posso dizer para vocês que não vou dizer que tudo, porque eu acho que eu teria que estar. Eu falo até pro Steves. Eu e o Steves, doutora, fala que nós dois vamos fazer psicologia até para nos entender e para entender o próximo. Uma forma de ajudar, porque eu posso dizer por mim, não posso falar por todas as pessoas, que eu sempre conheci pessoas, para convívio mesmo, de relação, sempre foram pessoas boas. Então, gente, voltando a esse mesmo assunto, eu não consigo dizer, homem é tudo igual. Eu até brigo com algumas amigas. Eu falei, gente, não são todos iguais. São todos iguais. Tem homens maravilhosos. É porque vocês estão indo pro lado oposto. Sei lá o que está acontecendo. Mas eu quero, assim, passar um pouco a palavra pro meu pai para saber um pouco dele, assim, quando ele estava com uma filha numa situação, assim, de
grávida e abandonada por um parceiro, assim, ou por alguém, o que você pensava naquela hora? Pai, o que eu vou fazer? Eu vou brigar? Ou depois que esse neto nasce também, o que eu vou falar do pai dele, se ele vir questionar sobre o pai? O que você pensava naquela hora? Você ficava bravo? Porque sempre tem essa coisa, assim, dos pais falarem, né, doutora Fabiana e Steve, eu vou colocar pra fora se ficar grávida. A gente nunca ouviu isso do meu pai, doutora. Ampara. Nunca ouviu. A minha mãe tinha mais disso, gente. Mas meu pai não. Ele fala assim, imagina, Vani, se ficar grávida a gente vai cuidar. Mas é da boca pra fora. Não, mas minha mãe eu sei que era da boca pra fora. Mas o meu pai, ele já... Acho que todo mundo já tinha essa segurança. Mas ele passava pra gente os percalços que ia acontecer de uma gravidez muito cedo. Indesejada. Tudo. Isso aí sempre foi orientado. E o meu pai, doutora, e os Steve também aqui, todos nós, ele sempre teve uma cobrança do mundo externo. Porque às vezes, de 8 filhos, se um sai um pouco daquela linha, assim, que vamos dizer que é a linha que todo mundo diz que é uma linha correta, né? Nós não estamos falando de certo e errado aqui, sempre tem aquela cobrança, você não soube educar. Mas quer dizer, ele educou 7, se 7 estão no caminho certo e um dá um deslize, ele tem essa cobrança que era bem assim, para ele era conflitante também. Eu quero saber, pai, como que você enfrentava tudo isso? Quando você via aquela filha que estava ali sem o apoio do pai da criança, e como que era quando aquela neta vinha te falar, ou então vinha falar mal do próprio pai dela, o que você fala para essa neta? Eu sempre abracei com amor todas elas, todos que ele deu certo, e ouvindo de fora, a rua nunca concorda, porque o que eu ouvi, uma laranja estragada estraga as outras. E a gente, como pai, recebe essa cobrança, porque existe aquele problema. Se tiver, joga para fora. Eu sempre abracei desde o primeiro dia. A minha primeira filha apareceu com um problema, eu abracei ela, literalmente, e deixei ela chorar no meu ombro. Porque você sabe, engravidou, naquela idade de 17, 18 anos, todo mundo escorrega, né? Aí eu abracei ela e falei, pode ficar aqui que o papai tá aqui. Apesar que depois toda a família ajudou, né? Não foi só eu, mas a gente tem que enfrentar e dar a cara a bater. E eu ouvi gente dizer que eu não sabia educar. Eu tinha demais, não sabia educar. Mas graças a Deus eles estão tudo aí com saúde, né? Então, mas os antigos diziam isso. Antigos. Mas graças a Deus estão tudo aí. Caminhados. E eu parto daquela premissa que todo mundo é bom. Todo mundo é bom. Agora todo mundo escorrega. Então, quando ele escorregou, caiu, vamos levantá-lo. Também acho. Que é melhor a gente pisar em cima, é melhor levantar, dar a mão e levantar. E muitas vezes, se você está dando a mão para levantar uma pessoa que caiu, os outros já olham e falam, é amigo dele. Olha que amigo que ele tem. Então, é difícil. Até dentro da própria família, é difícil você ajudar quem está saindo fora voltar para o núcleo familiar. Porque a cobrança vem de fora. E aí aquilo acaba envolvendo a família. Tira fora. Eu não, eu já prefiro trazer todos junto, sofrer junto, do que abandonar, né? Eu acho melhor junto também. Então, eu acho que nós somos versões do momento e circunstância, né? Eu li um artigo muito legal essa semana sobre o Jô Soares. Né? O Jô Soares, a mãe dele morreu no atropelamento. Um taxista atropelou e matou a mãe dele, Dona Mercedes. 10 anos depois, ele lá no aeroporto de Santos Dumont, pediu um táxi. Pegou o táxi. Quando terminou a corrida, o cara olhou pra ele e falou assim, eu quero te pedir perdão porque eu matei sua mãe. Nossa, que forte. Veja bem. Só que no momento em que aconteceu essa tragédia, o taxista em nenhum momento ele fugiu, ele prestou amparo, ele socorreu, ele fez tudo o que devia ser feito naquele momento.
Quando ele falou isso pro Jô Soares, né, no relato dele, ele fala, passou o que eu tinha de vida naquele momento, passou na minha frente. E aí ele respondeu pro taxista, ele falou, te perdoei naquele momento em que você não fugiu. Em que você prestou apoio. Porque as coisas acontecem como tem de ser. Então, eu não carreguei isso comigo. Você está perdoado desde aquele momento. Então, veja, aconteceu isso e o cara poderia ter fugido ou feito qualquer coisa do tipo. E se ele se encontrasse... Então, se ele se encontrasse num momento diferente, o cara olhasse e falasse, putz, eu matei a mãe desse cara, ele está aqui, será que ele vai me reconhecer? O que é que vai acontecer? Né? Então, como o senhor Roberto falou, para mim todo mundo é bom. Todo mundo é bom. Bacana, gente. Então, nessa parte de alienação, né, que nós estamos, essa discussão toda, Estives, eu vou passar para você, amor. Aquela parte que você... Foi 5 anos que eu acompanhei junto com ela, a doutora Fabiana, e meu pai também sabe, da distância do Enzo, dele, e eu acompanhei uma dor que ele tinha que administrar, que às vezes até pro físico dele, doutora, ele tinha coisas físicas. Quando tinha uma rejeição, que no dia do aniversário ele queria estar com o Enzo, ele não estava, ele teve uma uveíte, ele teve uma inflamação Quase no olho, cego. que ele quase ficou cego. E eu sabia que tudo aquilo era emocional. Tinha problemas de estômago, assim, coisas... A linguagem do corpo, né? A língua o corpo dele. Então, eu posso dizer assim, eu quero que ele fale com as palavras dele, né, amor? O que te nutria, eu acho que é Deus em primeiro lugar. Sempre eu falo, né, que Deus é que nos dá força, mas o que te nutria essa esperança de estar com ele hoje, porque hoje é um milagre, uma bênção ele estar conosco, por escolha própria. O meu pai sempre falava, ele vai voltar para vocês. Mas meu pai não sabia que ia ser tão rápido, né? Meu pai falava, nossa, eu sabia que ia, mas não achei que ia tão rápido. Porque quando eu vi o sofrimento dele, ela falando pra mim, falei, tá sofrendo com a ausência dele. Falei, fique tranquilo que ele vai voltar. Fique tranquilo que ele vai voltar. E agora ele voltou, eu falei, poxa, eu sabia que ele ia voltar, mas não tão rápido assim. Nem parece que foi. Nem parece que A gente, como faz um mês que ele está comigo, né? E não parece que a gente ficou distante esse tempo todo. Não parece. O que te dá força é a esperança. É a esperança. Né? Porque eu sei o que eu vivi com ele. Eu fui muito próximo dele do nascimento. Eu fui o primeiro a vê-lo. Assim que ele nasceu, ele veio para os meus braços, antes da mãe. Né? E dali para frente, foi uma relação muito íntima entre nós. Porque eu trabalhava à noite, quando ele nasceu, né? Então eu passava os dias com ele. E assim foi indo. Mesmo quando eu voltei a trabalhar de dia, a mãe dele trabalhava muito, tinha cargas horárias extensas. Então, eu que dava café, eu que levava para a escola, eu chegava com ele, falava para ele, arruma a casa enquanto eu faço a janta. E assim foi, por quase 13 anos. Né? Então, a gente sabe o que fez. Isso se chama legado. Né? Você tem o seu, né? Você tem o seu, você tem o seu. Todos nós sabemos o que nós fizemos de bom e de ruim. Bacana. Né? Eu estou colhendo o que eu fiz de bom para o meu filho. O amor não se apagou, não se extinguiu. Foi só um momento. Eu gostaria que isso daqui servisse de lição para as famílias que estão com problema. Deixar esse problema para trás e pensar no futuro melhor para todos. E doutora Fabiana, você que é consteladora também, que sugestão você nos dá? Um aconselhamento que seja, nós estamos abertos aqui para ouvir, qual seria uma solução, alguma solução para essa questão da alienação parental? Não só de pai ou mãe, de um parente, de uma criança que está passando por isso. O que você aconselharia hoje, se nós tivermos alguém na família ou um conhecido? Então, eu não vou falar sobre constelação familiar, nem como advogada. Eu vou falar como Fabiana. Sim. Tá? Como mãe. Como mãe. Porque assim, como a sua filha, eu também, eu tive a minha gravidez sola também. Sim. E o que me sustentou foi minha família. Eu, desde o dia que eu soube que meu filho ia nascer, que eu estava grávida, eu amei ele desde o início. Né? Então não é gravidez indesejada, é muito desejada. Por quê? Porque veio no momento certo. Certo. Lógico, a gente passa um monte de situações no meio do caminho, a gente passa,
né? A gente sofre, a criança sofre, também sofre. Você tem que trabalhar para sustentar? Tem. Mas o que você tem que fazer é a família. Você tem que ter uma base familiar. Tudo vem da família. Familiar. Tudo. Né? Você tem que ter amor. Você não tem que ficar julgando. Você não tem que ficar falando, porque você fez isso ou porque você fez aquilo. Não. Você tem que pensar no agora, trazer carinho, trazer amor, trazer união, né, Rita? Porque é isso que faz a criança ficar bem. E no caso do Steve, se ele teve essas situações, o corpo sente. Se a gente conseguir saber o que nós sentimos no corpo, a gente sabe o que é certo, o que é errado, o que está fazendo bem e o que não está fazendo. Então, uma inflamação é alguma coisa que está acontecendo. Olha, eu estou nervoso por alguma coisa que está acontecendo e você não sabe. Às vezes a gente fala assim que é intuição mesmo, mas é uma ansiedade. Por que eu estou assim? Eu estou lutando, eu estou fugindo, eu estou fazendo o quê? O que está acontecendo nesse momento? Então, o corpo está sentindo. Então, a gente tem que sentir. Eu falo para todo mundo, tem que sentir. Você está triste? Chora. Você está feliz? Sorria. Você está com medo? Tô com medo, sim. Você está com raiva? Tô com muita raiva. Entendeu? Não fazer ela ir para fora, mas ser violenta. Mas é bom ter raiva, porque a raiva te movimenta. Movimenta, isso é verdade. Então, você tem que sentir todos os sentidos, né? E eu vou te falar que por muitos anos eu não sentia quase nada. Né? Então, depois que eu comecei... A vida acaba endurecendo. Ela acaba endurecendo e você fala assim, não tô sentindo, já foi isso daqui. Toca pra frente, vai embora, porque você tem que seguir em frente. Né? E aí chega uma hora que a vida fala assim, olha, chega que você tem que sentir. E eu voltei a sentir tudo. Eu, como sou o mais veterano daquilo, no meu tempo era assim, homem não chora. Chora, sim, tem que chorar. Só acaba com a gente. Isso daí é um trauma, por exemplo. Isso é um trauma, Rita. Imagina falar para o homem que não pode chorar, tem que chorar sim, ele tem que ter sentimento. Tem que tratar, sou durão. Ferro e fogo. Na minha época eu não podia cair. Eu não posso ser derrotada. Eu não posso isso e aquilo. Eu tenho que seguir em frente e tem que ser a melhor de todas. Ainda tem um pouco disso, né? Entre as mulheres está ganhando força esse movimento de empoderamento, de segurar, aguentar tudo. Para minha brasa. Como eu vim lá do interior, sou da roça, daquele negócio, que eu já vejo hoje ser diferente, tem os adestradores de animais. Naquele tempo lá eu via que se amarrava o animal no tronco e batia. O animal tremia assim, que aí a pessoa conseguia chegar nele tanto tempo. E se chega nele como chegar acarinhando uma criança, né? Mas se fosse fazer aquele tempo, dizer, mas que homem é tu? Nossa, é verdade. E eu desde criança, já tive esse costume, vou falar uma coisa que talvez tem muita gente que nem gosta de falar isso. E eu pegava os animais, que eles ficavam cheios dos bichinhos que tomam sangue dele, né? E eu ficava limpando os animais. Eu tomava a bronca da família por causa disso, que eu tirava todos aqueles bichinhos. Carinho, né? Carinho, amor. Mas aquele você vê, era bronqueado por esse motivo. Então quer dizer que... será que eu nasci na época errada? Não. Mas não é que a gente vai aprendendo com isso, né? Que hoje você tratar bem a pessoa, tratar aquele que fez mal merece também, porque o que a gente aprende em certas religiões é você sempre pagar o mal com o bem, né? Uhum. E se a gente fizesse assim, o mundo seria bem melhor. Porque se todo mundo começar a andar armado para se prevenir contra o outro, o mundo vai continuar em guerra como está, né? Mas o que a doutora Fabiane falou, e ela frisou, é bem bacana, que tudo pode ser solucionado com uma boa base familiar, né, doutora? Doutora, e não é nem só a questão de alienação parental. Eu acho que tem muitos pais também juntos que eles estão meio alheio a tudo, você concorda? Tem um pai e uma mãe junto que tem um filho aí, cada um tá pensando de um jeito. É um pai que não quer nem saber, ele só... acho que ele tem que trabalhar e prover, né? E uma mãe também que trabalha. Então, acho que o filho fica perdido. Vai falar com seu pai, vai falar com sua mãe. Tipo assim...
Eu acho que não tá tendo essa coisa também de pai e mãe se unir numa mesa e com o filho, sentar os três juntos e procurar saber como que você tá na escola, o que que tá te incomodando. Eu acho que tá faltando isso também. Diálogo. Você concorda? Diálogo de pai e mãe, que eu não vejo mais isso. Eu não vejo. Eu acho que cada um tem o seu mundo, o pai tem o seu mundo, a mãe tem o seu mundo, aí o filho, principalmente quando tá ficando adolescente, que nós estamos com 2 adolescentes lá, tem o Enzo e tem a namorada dele, a Ana. Então eu e o Steve, às vezes nós acabamos conversando um pouco com esses adolescentes. A gente vê cada questão mirabolosa que eles têm ideia dos pais, e às vezes nós, como os pais, apesar de eu não ser mãe, né, Steve, mas você é pai, a gente nem imagina que o filho tá pensando aquilo de Pois você, é. né, não, Steve? Às vezes o filho tá fazendo uma ideia de você que você Mau fala, juízo. meu, que juízo que ele tá fazendo de mim. Porque às vezes fala, é porque minha mãe é não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não é Eu nada falo, disso. né? E às vezes nós que somos mais velhos, a gente tem uma visão. A gente fala, não é bem assim, ela tá preocupada com você, porque nós temos a idade dela, então a gente já sabe. Porque o adolescente, ele não tem a vivência, né, doutora? Que a gente tem para ter a vivência nossa, não é isso? Ele não tem a vivência, mas a gente aprende com eles também. Aprende. Então a gente tem que estar aberta para a gente saber, porque às vezes a gente tem uma posição e aí a gente não aceita que o mundo tá mudado. Tá mudado. E eles estão vivendo nesse mundo, a gente tem que se adaptar. Né? E assim, mas não deixar de ter o respeito, não deixar de ter a família. Então é isso que a gente tem que entender. E os adolescentes, quando não tem diálogo, tem que ter diálogo. É a base de tudo, né, De Steve? tudo na vida, né? Você E sabe eu- que você e me eu- lembrou uma coisa interessante? Desculpa, seu Beto. Aham. O doutor Eduardo Troster, né? O Rick, né? Um beijo, Rick. Uma vez eu conversando com a mãe dele, Macarena, e eu falei para eles moravam na Granja e levavam para a escola em São Paulo. Eu falei, meu Deus, por que a senhora não tem um motorista? Ela falou, Steve, eu não tenho motorista, porque o momento que eu tenho de conversar com os meus filhos é no carro. Então Eu a sei gente muito vai bem conversando como é. daqui até a escola, da escola para casa. Era a estratégia que ela tinha para estar próxima deles ali, colocar o assunto em dia, entender o que devia ser feito. Você sabe que você falou isso, eu lembrei de outra coisa. No início, no meu primeiro filho, eu só trabalhava porque eu precisava tal. No segundo, eu já estava numa condição melhor. Então eu ia buscar, O Anor. eu ia levar, eu ia fazer não sei o que, almoçava junto porque dava tempo. Conviveu mais, né? Então você tem mais convivência e você tem mais diálogo. Verdade. Não, o que eu queria dizer para vocês, que eu, como trabalhei como motorista, e eu trabalhei com adolescentes dos outros. E aí a gente fica sendo para-raio ali, né? Vai lá buscar para mim, vai lá buscar. E aí eu ouvia deles, meu pai não deixa eu fazer aquilo, minha mãe não deixa eu fazer aquilo. Aí eu Ixi, falava havia assim, tanta coisa. aí eu falava assim, não, é porque ele te quer bem. Eu falava assim, ele não deixa você fazer isso porque ele te quer bem. Mas a gente fazia, então eu ficava apagando este fogo, para Tem que a que gente apagar. ouvisse. Tem que apagar, não é Legal. fácil. E aí eu já tive até pessoas que eu saí do trabalho, a pessoa voltou em mim e falou, eu queria que você viesse trabalhar para mim, porque meu filho agora quer ir para balada, tudo, eu queria que você fosse levar e ficasse lá com ele, ele me trouxesse ele de volta, porque agora eu tenho que fazer isso. Então, para você ver como é que é. Ela sabe que é uma pessoa boa, que a criança tem, o adolescente tem que sair, tem que ir para diversão. Mas e essa diversão? A pessoa fica sempre atrás. Lá vai encontrar de tudo, né? Tudo que é bom. Eu falei assim, e a gente ficava nesse meio. Eu falei, não, teu pai faz isso com você porque te quer bem. Ele falou, será? Eu falei, é. Legal. Então, Gente, continua o aí. programa tá ótimo, mas Foi rápido. né? acabou. Então vamos nos dar as considerações finais, tá? Todo mundo vai se despedir agora. Vou começar pelo Steves, meu esposo. Fala suas considerações finais. Eu quero mandar um abraço especial para todos os pais e mães, né, de uma forma geral. Mandar um abraço para o André, faz um tempão que eu não vejo. André Buchala, um abraço. Né, para o Anor. Só ficou saudade. Era um tempo difícil para mim, seu Roberto, porque dentro das minhas atribuições da família, eu tinha que andar de lancha, eu tinha que jogar bola no clube. Tinha essas coisas aí, né? Era um moleque com um monte de criança. Que loucura. Mas era muito bom. Foi a melhor fase da minha vida, profissionalmente falando, né? Então, um abraço a todos, em especial para o meu pai e para minha mãe.
para minha família em geral, né? E que Deus abençoe a todos dessa mesa aqui. Doutora Fabiana, por favor. Eu quero agradecer, primeiramente, por a gente estar aqui hoje, que para mim foi uma satisfação enorme, de coração. E eu quero agradecer a minha mãe, viu, mãe? Ó, você foi meu pai, minha mãe, até hoje. Por 54 anos, Nossa. você só foi meu pai e minha mãe. E eu sou o que eu sou hoje por sua causa, viu? Eu e minhas irmãs e meu irmão, tá bom? Maravilhoso. Muito obrigada. Seu Robert, despeça. Desejo uma boa noite a todos e muito contente por participar de um diário com gente tão importante assim como a doutora Fabiana. Foi um prazer conhecê-la e aprender alguma coisa com a senhora. Obrigado por tudo. E eu de sentir o amor que o senhor tem, viu? Lindo. Obrigado. Maravilha, pessoal. Finalizamos por aqui. Até um próximo programa Rita Glan. Um beijo a todos. Tchau.